Oi pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho ensinando passo a passo de um modelinho de faixinha de recém-nascido. É um modelo bem delicadinho, bem pequeno, que pode ser usado para recém-nascido ou para crianças de até uns 6 meses, 1 ano. Depende deles, isso vai depender da elasticidade da faixinha que você utilizar. A gente vai fazer a faixinha de meia, porque eu acredito que seja o material mais confortável, né, para o recém-nascido, que fica mais deitadinho e fica bonitinho e não fica desconfortável. Eu vou utilizar tons em tonzinho de bege, de amarelinho, então eu escolhi essa meia, que é um tonzinho de begezinho, um amarelo mais clarinho, e vou fazer o corte que vai ser a nossa base da faixinha, tá? Eu acredito que exista formas diferentes de fazer essa faixa, mas eu gosto de fazer assim, ó, 4 dedinhos mais ou menos, e aí eu vou cortar. Tá? Depois disso eu vou dar uma endireitadinha aqui na ponta. Aí o que a gente vai fazer? Passar o dedo aqui e dar uma esticadinha. Quando for fazer isso, ele já vai direcionar para um lado, ele vai começar a baloar, ó, já vai fazer o acabamento, tá vendo? Ele pode ser utilizado de duas formas, pode ser utilizado para fazer, montar o arranjinho na parte assim de fora, né? Ou assim, fica com essa bordinha enroladinha. Eu acho que esse jeito fica bonitinho, fica delicado e fique mais confortável também para o bebê, porque não vai, essa parte mais grossinha vai ficar pro lado de fora, então assim vai marcar menos a cabecinha, né? E acredito que fique bonitinho também, fica bem delicadinho. Então eu vou começar a recortar as peças que vai ser utilizado e depois a gente vai fazer a montagem, tá? É uma peça que às vezes parece ser mais trabalhosa fazer uma peça menor do que uma maior, porque para recortar, para colar, fica mais difícil, né? Quanto menor a peça, mais difícil é pra gente trabalhar. Então eu vou fazer em tons, vão ser mini rosinhas com um miolinho mais abertinho, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vai cortar as faixinhas para fazer as pétalas. Eu gosto de trabalhar com o feltro, assim, para ter uma variedade grande de cores, eu trabalho sempre com esses feltros de 10 centímetros. E como trabalho é um trabalho que demanda pouco material, eu acredito que seja suficiente, né, para as cores mais diferentes. E às vezes pode comprar o feltro maior para tonalidades que se utilize mais, né? Mas esse aqui, que tem 10 centímetros de largura, para a maioria das cores é suficiente. Ele rende bem, né? E principalmente se a gente vai trabalhar com peças pequenas. Então, depois eu meço certinho pra gente ter os tamanhos. Mas é um mínimo de material que a gente utiliza. Como eu faço também as pecinhas recortadas à mão livre e vou montando e observando o resultado, adicionando mais pétalas, então eu não consigo cortar o número exato que eu vou utilizar. Então eu prefiro sempre cortar mais e que sobre do que ter que parar no meio da montagem para recortar, para queimar as pontinhas, para colar. Eu acho que assim é a forma mais otimizada, né, da gente trabalhar. Eu vou medir aqui para passar o tamanho certinho, ou aproximado, né? Cada faixinha dessa tem 10 centímetros de comprimento. E eu cortei aqui com 2 centímetros de altura, que vai ser a altura da nossa pétala das flores, né? As pétalas que a gente vai recortar. No final vai ficar um pouco menor ainda, porque quando a gente selar as pontinhas, esse tamanho ele diminui, né? Ele encolhe, ó. Vai ser cortado nesse modelinho redondo. Vamos ver
quanto que ele fica no final de altura, né? Ele perde pouca altura. No final ele vai ter uns 2 centímetros por 1,5, tá? Esse é o tamanho médio. E aí tu vai fazer algumas maiores e outras menores. Na hora de montar as pecinhas, geralmente a gente começa pelas pétalas menores no meio e depois a gente vai colocando as pétalas maiores em volta, pra ficar com uma carinha mais natural, assim, mais orgânica da plantinha. Eu vou recortar todas as pétalas desse mesmo tamanho e depois eu volto aqui quando for passar no próximo passo para explicar. Com as pétalas já recortadas, né, eu vou ensinar como eu fiz o corte da folhinha, que é o mesmo modelinho que eu fiz no outro vídeo. Quem não assistiu pode buscar pelo vídeo, que era uma tiara outonal. É o mesmo modelo de folha, só que um pouquinho menor, tá? Essa folhinha que a gente fez para esse arranjinho de recém-nascido, ele ficou com 2,5 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de largura, tá? A gente vai fazer a montagem do arranjo em cima de uma basezinha, para não ter o risco de deformar, né, o arranjinho ao puxar. Porque se tu colar a flor direto aqui, quando tu for utilizar, ela vai esticar e a florzinha vai afastar uma da outra. Então a gente vai fazer toda a montagem aqui e a gente fixa direto na faixinha. Então a gente vai utilizar um pedacinho de feltro na cor mais próxima da base, né? Para não ficar contrastante, que a intenção é sumir. Então a gente utilizou essa aqui que tem 6 centímetros aproximadamente por 2. Para fazer o corte é muito fácil, né? A gente vai pegar um pedacinho desse aqui e só fazer o arredondamento da ponta para ficar mais delicadinho e não ficar aquela ponta, né? Diminuir a chance de aparecer essas pontinhas. Cada faixinha que a gente utilizou para recortar as pétalas tem 10 centímetros de comprimento, né? Que é a largura do nosso feltro. E a gente conseguiu fazer 5 pétalas em cada faixinha dessas. Então, para ter uma ideia como vai muito pouco material para fazer, acredito que não vai chegar a 6 centímetros de cada tonalidade. Agora vamos para a parte que é selar as pontinhas, para depois a gente começar a montar. Agora a gente pode começar a selar as pontas. Vai ser todo selado, todas as pétalas, todas as folhas, a base e o miolinho das flores, tá? Eu vou utilizar, é possível utilizar 2 materiais, ou o feltro, ou utilizar esse pistilinho pronto, tá? Eu prefiro trabalhar com o feltro, mas é uma opção para quem, né, para quem gosta, utilizar o pistilo. Eu vou ensinar a fazer esse miolinho, tá? Eu escolhi a tonalidade que é a mesma da pétala. Vai fazer uns cortezinhos até um pedacinho, né? Até metade da largurinha da faixa vai ser feito um picote. Assim. Dá pra descartar. Depois, ó, ele vai ficar assim, todo cortadinho, mas vai ficar unido pela partezinha de baixo que a gente não vai cortar. Aí, o que a gente vai fazer? Com cuidado, porque como ele tá cortado, se aquecer demais, ele vai subir. E não vai dar um efeito tão legal quando a gente montar. Ó, aos pouquinhos a gente vai fazendo. Quando a gente consegue aquecer a pontinha, ela retrai um pouquinho e fica um pouquinho mais escurecido.
que dá um efeito bem legal. Ó. Ele acumula como se fosse um plástico na ponta, né? Que é o material derretido do feltro. Eu vou fazer em todo o comprimento. Como é um modelo pequenininho, uma flor pequena, possivelmente não vai ser utilizado todos esses 10 centímetros, mas como pode acontecer de danificar um pedacinho na colagem, a gente já deixa na selagem, né, na verdade, na hora de selar aqui, a gente já deixa tudo pronto, tá? Ele vai ficar assim, ó, com essa aparência, com umas bolinhas na ponta, tá? E aí vai fazer nos 2, nos 3. Eu vou fazer em um só, depois a gente monta e vê se vai precisar de mais, tá? Agora vai ser feito aqui. A gente vai passar, cada pecinha vai passar pelo fogo, com cuidado para não ficar muito próximo, para não correr o risco de escurecer. Ó, ela fica muito pequenininha, ó, fica bem delicadinha, tá vendo? É o tamanho de uma unha quase, ó, é bem minúsculo. Assim. A bordinha fica mais brilhosinha, que é onde acumula o material. Ó. E ela vai ficando com uma forminha de pétala. Sempre segura pela base e passar as pontas. Não sei se dá pra ver direito. Olha, isso aqui aconteceu o que eu falei que não era bom que acontecesse. Isso aqui, ó. Tá vendo que ele escurece? Ele fica com um aspecto feio, né? Ele parece uma coisinha ruída. Esse aqui a gente já separa, já descarta. Pra não ter o risco de estragar toda a peça por uma pétala. Assim, tá? Depois eu até vou mostrar o que acontece aqui no miolinho da flor, quando a gente acaba deixando muito próximo. O efeito que ele dá, não fica tão bonitinho. Aqui as pétalas pode fazer umas mais curvadinhas e umas menos, depende do tempo que ficou próximo ao fogo. Vou fazer umas maiores e vou deixar umas menores mesmo. Ó, essa aqui eu vou deixar menos, ela vai retrair menos. Tá? Então é isso. Eu vou recortar um pouquinho dessa base, porque como isso aqui vai ser a altura da florzinha, e sendo para um recém-nascido, quanto mais baixinha ficar a flor, mais bonitinho vai ficar, né? Que a gente vai olhar o bebê de frente, se tiver um arranjo muito alto, não vai ficar tão bonito. Ou vai perder a proposta, se era para ser algo mais delicado, vai passar a ser algo mais chamativo, né? Então é isso, só tirei um pouquinho dessa basezinha aqui e vou começar a montar. Só vou tirar um pouquinho do excesso da cola, que tá muito tempo parada e deve estar muito quente, né? Como a peça é pequena, é bem provável que a gente vá queimar o dedo, assim a gente diminui as chances. Tá, pra começar, a gente faz uma pontinha, uma gotinha minúscula, né, de cola. Começa a rodar, aqui assim. Eu não passo cola em toda a extensão, a cada pouquinho eu passo uma pontinha de cola, porque aí fica menos lambuzado o trabalho, né? Não fica o risco daquela cola extrapolar e ficar aparente no arranjo. Olha, como eu já comentei que a peça é pequena, também não adianta a gente fazer um miolinho muito grande, muito gordinho. Só vou cortar aqui, depois a gente mede, mas eu acredito que tenha sido metade. Então, uma faixinha dessa de 10 centímetros vai dar pra fazer os 2 miolinhos.
A gente cola ali a pontinha, dá uma apertada. Olha. Não sei se vai dar pra ele fazer, mas é assim, ó, que ele ficou. Tá? Não sei se vai focar muito bem, mas fica bem delicadinho. E dá um aspecto bonitinho essas bolinhas na ponta. Vamos começar a montar. Vou montar uma com essa tonalidade mais clarinha e a outra em amarelo. As duas ficam muito bonitinhas juntas. É uma cor bem neutra. É uma opção interessante também para fazer kitzinhos. Kit saída de maternidade. Aí pode colocar as tonalidades. Tem as tradições, né, pelas cores dos desejos para o bebê, né? Então dá para fazer um amarelinho, fazer um vermelhinho, um branco, combinando com as saídas de maternidade. Fica bem lindo. Tá, então a gente já prendeu a primeira. Eu vou pegando, selecionando as menores para começar o arranjo. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai sobrepor aqui um pouquinho a primeira. Vai dar uma apertadinha, ó, e ela vai formando a florzinha. Uma menorzinha, essa aqui. A cola, sempre colocando a cola na parte de baixo, né, que é onde vai estar mais molinho, que não foi a parte que foi diretamente ali no fogo, né? E vai fazendo igual. Vai se sobrepondo no mesmo sentido, sempre assim, né? A direção não importa, importa é manter sempre o mesmo sentido. Já é a quarta. Pétala. Olha, já tá com uma carinha de flor. Se a gente olhar e ver que tá muito desfiadinho, a gente sempre pode ir passando na vela, com cuidado, pra ela retrair esses fiapinhos e ficar com uma carinha mais bem acabada, né? Se deixar assim, vai ficando aquelas penugenzinhas, né? Que com o tempo vai dando um aspecto feio. Tá? Olha, esse tamanho ficou bem bonitinho. Só vou selar bem a partezinha de fora pra não perder esse fiapinho do feltro. E essa aqui tá pronta, tá? A gente vai fazer a amarela da mesma forma. Depois a gente vai fixar elas, tá? Mas essa aqui já tá prontinha. Já vou deixar ela separada. Vamos utilizar o mesmo tom pro miolo das duas. Pra não ficar muita mistura de cor. A gente quer um arranjo mais delicado e mais neutro. Olha, tá bem semelhante ao outro. Na verdade, esse parece ter mais pétalas, mas o tamanho é igual, né? Porque provavelmente ficou colado com mais pressão. E aí ficou mais unidas, ficaram mais unidas as pétalas, né? Mas eu acho que as peças mais bonitas são aquelas que não são idênticas uma flor à outra, né? Tá, já vou separar aqui. Esse arranjinho, ele fica bonitinho. Vou fazer ele assim, com duas flores. E um botãozinho pequenininho em amarelo no outro lado. Para o botão, a gente vai fazer em amarelinho, né? Pra ficar a cor predominante, né? O amarelinho. Então, a gente vai colocar um botãozinho pequenininho no ladinho de cá, tá?
Pro botãozinho a gente não vai utilizar esse miolinho, a gente vai fazer uma pétala dobradinha, assim, né? Eu vou fazer de novo porque eu fiz e esqueci de gravar. Então vamos lá. Passar cola aqui nessa partezinha. E aí a gente vai dobrar ela assim em 3. Assim. Tá vendo que ela já vai ficar com essa carinha já de pétala, né? Botãozinho. Vou dar uma seladinha nela toda pra tirar essas penugenzinhas. Assim. E vou passar a segunda, eu vou colar a segunda pétala também. Do mesmo modo. Agora a gente vai começar a fazer assim, ó. Na frente. E deixa bem fechadinho. Então, a gente vai abraçar aquela outra pétala, assim, ó. Tá vendo? Caso ela fique muito aberta e você queira que ela fique mais fechadinha, dá pra passar na vela. Eu só vou desligar o ar-condicionado, senão a gente não vai conseguir trabalhar com a vela. Ela tá pingando aqui bastante. Então, a gente vai vir com a vela e passar. Aí ela vai dar uma leve fechadinha. Certo? E vamos continuar. Acredito que umas 5 pétalas já seja o suficiente pra ficar com uma carinha de botão. Tá vendo? Assim. Dá pra pegar uma mais compridinha, pra ela sobressair sobre as demais. Assim. Olha. Vou passar na vela. Então, eu só passei na vela para tirar o excesso da penugenzinha. Passar mais um botãozinho, mais uma pétala, quer dizer. Aqui. Apertar bem para ela ficar mais fechadinha. Eu acredito que já seja isso. Vou colar mais uma, porque eu nunca acho que tá bom, né, gente? Daqui a pouco isso aqui tá uma flor maior do que a cabeça da criança. Eu vou colocando pétala, 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 até achar que tá bom. Tá, vou colocar uma última aqui e acho que vai ficar bacana. Assim. Agora eu vou dar uma seladinha nas últimas 2 pétalas que eu coloquei. E no dedo também, né? Importante selar o dedo. Aqui. E agora a gente vai fazer a montagem dessa pecinha. Tá? Aí a gente, na hora de colar, a gente posiciona de uma forma que fique mais gracioso. Pronto. Agora vamos fazer a colagem, que é a parte mais legal. A gente consegue ver como é que ficou, né? Vamos lá. Agora a gente vai pegar... Eu tô achando que tá muito largo pra essa florzinha, tá muito largo. Eu vou tirar um pouquinho aqui da largura. Tá, vou tirar aqui, vou tirar no lado também pra ficar retinho, né? Não tem função ficar muito largo, né? Vai ficar uma coisa só mais talvez desconfortável pro bebê se ficar muito largo, mais quente, sei lá. Melhor fazer, né? Menor tamanho possível. A intenção é só cobrir essa partezinha de baixo aqui, ó, né? Pra fixar. Então, vamos começar a fixar a peça. Um pouquinho de cola, né? Na parte trás. Eu vou deixar uma pontinha ali, uma lateralzinha, que eu vou querer colocar folhinhas também. Então, é bom ter uma basezinha. Dou uma apertadinha de leve, tá? Aí, eu vou posicionar, opa,
Ó, vou tentar buscar a forma que fique mais bonitinho, né? Eu acho que assim, parece que encaixou melhor, né? Vou tentar manter essa posição. Ó, assim. Certo? Dá uma pressionada. É bom também a gente colar uma... Acho que ficou muito afastada, na verdade. Então, eu vou puxar aqui rapidinho. A cola ainda não secou. Vou tentar fazer mais encostadinho. Isso, ficou mais bonitinho. Assim. Tá vendo? Posição a gente manteve a mesma. Só deu uma aproximada. Eu gosto também de passar um pouquinho de cola aqui. Tá? Pra dar uma segurança, né? Agora a gente vai vir com o botão e vai posicionar. Essa partezinha eu fui selar por último e ficou assim escurecida. Mas como eu posso colocar pra baixo, não vai atrapalhar em nada, né? Eu tô achando que ficou muito alto. Vamos ver se a gente consegue cortar um pedacinho. Assim. Pronto. Só uma diagonalzinha para não ficar tão alto. E aí, a gente cola assim. Vou colar um pouquinho na parte de baixo também. Assim. Olha só, já tá ficando com uma carinha de arranjo. Agora, eu acho que nas folhas, na hora de colar as folhas, que a gente começa a ver o resultado final. Então, pra quem não assistiu ao outro vídeo, né, que a gente trabalhou com as folhas, vou mostrar como é que a gente faz. A gente une, né, assim, faz um pinguinho e cola. Esse aqui eu vou trabalhar de uma forma diferente. Eu vou cortar aqui na diagonal. Vou dar uma selada. Um pontinho de cola. E aí, eu vou colar isso aqui. Opa, nesse ladinho. Sobre essa folha. E aí, eu vou ter uma folhinha reta e uma folhinha dobradinha. Tá? Agora a gente vai vendo a melhor forma de fixar. Dá pra cortar uma pontinha se quiser também, pra ficar mais curto. Aí aqui a gente vai fazendo. Aqui a gente tem que ir observando e montando, né? Não tem como a gente definir antes onde vai ser colado, né? A gente pode ter uma ideia da posição, mas essa parte é bem visual. A gente vai vendo e vai adicionando as folhas. Tá? Aqui é assim, vamos colar todas elas assim, uma gotinha. Aqui. Ó, vou cortar assim. E vamos colar entre as flores. Uma pontinha, cola. E aí a gente começa a colar aqui assim, ó. Tá vendo? Isso tá ficando bem nítido, mas a gente vai repetindo isso e acredito que seja possível de entender o passo a passo. Ó. Cola, aperta um pouquinho. Corta nessa diagonal assim. Uma gotinha de cola. E vamos pro próximo. Aqui. Às vezes a gente quer que fique mais dentro, então a gente dá uma pressionada, né, com a tesoura, com uma pinça. A gente vai selecionando os formatos que a gente gostou mais.
Esse aqui eu vou cortar do outro jeito. Eu vou cortar a parte de trás assim, ó. Pra ver se vai dar se vai abaixar um pouquinho mais a folhinha. Ó. E aí, eu vou fazer esse. Viu? Assim. As cores são bem delicadas. Esse verdinho, quando a gente pega o feltro, a gente não acha que é um verde, né? Ele parece um cinza, não sei. É uma cor, aquela cor que a gente não tem certeza, né? Que cada um vê de uma tonalidade diferente. E depois que a gente monta no arranjo, ele não fica dúvidas, tipo assim, parece um verde mesmo. Fica bem bonito, é um verde bem clarinho, para essas tonalidades que a gente escolheu pra pétala, ela casa muito bem, fica bem delicadinho o resultado final. Essa parte a gente vai colocar um pouquinho mais de verde, porque ficou a base aparente, né? A gente vai adicionando até chegar ao resultado que a gente quer, tá? Se uma pessoa não gosta tanto de folhinha, quer fazer uma coisa mais branquinha, mais begezinha, amarela, e tu pode talvez substituir um pouco das folhas por folhinhas nessa tonalidade, também fica bonito. Tem um outro modelinho de folha também muito bonitinho. Deixa eu tentar ensinar vocês também. Não sei se vai ficar legal nesse arranjinho, mas eu vou ver se eu consigo ensinar vocês. Quem gostou, quem gosta de trabalho de artesanato com feltro, ou gosta desse tipo de acessórios, pode se inscrever no canal, né? Se gostou do vídeo, por favor, curtam o vídeo. Como eu comentei, é o meu segundo vídeo, né? Então é importante todo mundo demonstrar, né? Que gostou, que achou relevante. E também para eu saber que tem alguém assistindo, né? Senão, vou achar que eu tô sozinha aqui. Tem gente que eu sei que gosta, né, gosta de acessórios, que gostou do arranjinho, mas que não tem aptidão, ou não tem tempo, ou não tem interesse em fazer, né? Se quiser também, se gostou e quer comprar o produtinho, eu também vendo, né? Só entra ali na lojinha do Elo 7 e na lojinha do Elo 7 ou pelo Instagram tem o contato, né? Pelo WhatsApp. E aí é possível conversar direitinho, fazer um modelinho exclusivo, né? Às vezes a gente tem uma roupinha e a gente queria que tivesse um acessório que combinasse com essa roupinha. Já fiz bastante assim pra minha filha, fazer o arranjinho pra combinar com uma roupa específica, né? Então assim, nesses casos é possível fazer, é só mandar a foto da roupinha ou uma inspiração de cores. Que aí a gente tenta um modelinho que mais combine, né, com a roupinha. Olha, eu acho que tá bem mimosinho. O verde é um verde clarinho, ele não carrega, né? E eu acho que fica bem assim, um estilo mais naturalzinho, né? A gente vê muito... agora tá um pouco mais popular essas flores em feltro. Embora os modelos que eu vejo pela internet, eles estão mais restritos. São mais restritos, não é assim... Não tem uma variedade tão grande quanto os modelinhos que a gente vê em sites fora do Brasil. Assim, tanto de roupa, de moda infantil.
A gente vê bastante coisa diferente. E nesse estilo assim, mais naturalzinho. Esse aqui eu não tô achando uma posição legal pra essa folhinha. Vamos ver se ela se encaixa aqui, senão a gente recorta uma diferente pra lá. E ficou legal. Vamos ver se tá ficando bonito. Eu acho que falta alguma coisa pro lado de cá. Mais uma folha. Olha, feito isso, a gente pode fixar na peça. Vou passar uma colinha aqui, não precisa ser muita quantidade, né? Para que não extrapole, não atrapalhe. Ó, eu vou desenrolar um pouquinho para evitar de prender a parte externa. Dá uma leve esticada, tá? E vou ajeitando uma leve pressionadinha aqui na faixinha, certo? Olha, a gente dá uma conferida, vê se acha que precisa de mais cola, põe mais cola, importante que fique bem firme, mas que a gente também não deixe, né, que a cola extrapole, que vai prejudicar o acabamento final, né, da peça. Então é isso. Deixa eu limpar aqui um pouquinho para vocês prestarem atenção no arranjo, nessa bagunça. Olha, não sei se dá pra gente ver assim, né? Mas esse aqui é o resultado final. Essa é a faixinha, uma graça. Tá? Ops. É simples de fazer, fazendo passo a passo, explicando, né? Torna um pouquinho mais lento, mas com o tempo isso aqui se torna rápido de fazer. Se quiser adicionar mais folhinhas ou quiser colocar menos folhas, também fica a critério de cada um, tá? É isso, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham achado interessante, né? Caso percebam que a explicação tá muito rápida ou tá faltando alguma informação, vocês podem deixar nos comentários. Se quiserem, né, que eu faça algum modelo diferente também, se alguém já conseguiu entrar no site do Elo7 ou no Instagram e viu algum modelo que interessou e querem que eu explique passo a passo, é só colocar também aqui, ou pelas redes sociais, nas outras, né? Comentar que eu tenho que trazer pra vocês. Eu comentei sobre fazer arranjos de acordo com a roupa, de repente para combinar com uma roupa que a criança já tenha. Vou mostrar aqui o modelinho que eu fiz. Eu comprei um vestido e eu queria um arranjo que combinasse, né, bem com esse vestido. Então, era um vestido assim, bem delicadinho, todo de lese, né? E aí eu fiz esse arranjinho assim, buscando as flores e o tipo de flor, né, diferente, assim, no estilo. E ficou bem lindo. Eu acho que ele fica, assim, perfeito com essa roupa, né? Então, assim, às vezes tem um modelinho de um vestido que quer fazer uma roupa que combine, também vocês podem me mandar. E eu tento buscar uma opção pra fazer um vídeo explicando como é que faz passo a passo. Tá certo, gente? Obrigada por assistir o vídeo. Espero que se inscrevam no canal, que curtam o videozinho. E se quiserem deixar algum comentário, eu agradeço.